E agora, pessoal, a gente realizou os ensaios sem tensão, agora vai ser com tensão. Então a gente vai energizar a instalação, desconectar o bloqueio, né? E vai ligar o disjuntor geral, o IDR geral, se está bloqueado, ok? Então, primeiramente, a gente vai estar verificando a impedância de loop de falha entre fase terra e possível corrente de curto-circuito, nesse caso. Então, conhecer o valor da impedância de loop de falha e possível corrente de curto-circuito é de vital importância para verificar o correto dimensionamento das proteções elétricas, seja disjuntores, termomagnéticos IDR, instalações TN ou TT. Então, essas proteções vão depender muito do esquema de aterramento, como eu falei para vocês anteriormente. Então, o objetivo, esse site tem como objetivo garantir a proteção contra choques elétricos entre fase e terra. Então, obtendo a impedância menor possível para garantir que a proteção instalada, dependendo do sistema de aterramento, faça o desarme no tempo correto. Quando houver uma falha entre os condutores de fase e proteção, fazer o disparo adequadamente, né? Conforme a norma. Então, o objetivo disso daí, pessoal, entre fase e terra, é garantir a segurança contra choques elétricos, né, frente a contatos indiretos. Então tá verificando ali essa continuidade, ok? Então, pessoal, aqui no caso, em sistema TT, aonde o DR é obrigatório, não há valores exatos de impedância, e sim é feito o ensaio de DR em relação à proteção contra choques elétricos. Então, como objetivo desse ensaio de impedância de loop de falha entre fase e terra é proteção contra choques elétricos, em esquema TT, esse ensaio se limita ao IDR, então não é necessário essa impedância. Essa impedância ela vai nos ajudar para descobrir, obter resistência de aterramento aproximado. Então, é uma das formas para a gente descobrir a resistência de aterramento aproximado em esquema TT, ok? Claro que temos que utilizar a impedância, a função, se for essa medição for antes do IDR, a gente usa em alta corrente. Se for depois do IDR, a gente tem uma função no trip, sem disparo do IDR, porque com a alta corrente ele vai entender como fuga e vai disparar e não vai dar o resultado, ok? E enquanto esquema TN, aí sim a gente utiliza a fórmula abaixo, ZS vezes IA é menor igual ao zero. Então, ZS é a impedância, a corrente massa da proteção do dispositivo que assegura a proteção, e tem que ser abaixo a tensão eficaz entre fase neutra da edificação. Se for 127, 127 em fase neutra. Se for 220, 220, ok? Então, eu explico para vocês o que é ZS, IA e o zero, que é a tensão eficaz, tensão nominal entre fase neutra, ok? Então, aqui na tabela 25, fala dos tempos de seccionamento máximo no esquema TN. Então, ao zero, que ela varia de 115, 120, 127, 220, 254, 277, 400 volts, e nas situações 1 e 2. Essa situação 1 e 2, a situação 1 é em área seca, 50 volts, a situação 2 é área úmida, 25 volts. Então, em cada tensão, ela tem um tempo de seccionamento máximo em essas situações. Elas estão definidas no anexo C da NBR 5410. E aqui mostro para vocês um exemplo em situação 1, que é 50 volts na área seca, na faixa de 0,8 segundos, na tensão 127 volts. Aqui vocês estão vendo tracejado vermelho no tempo 0,8 segundos, e ele vai atuar no máximo 10 vezes a corrente nominal, ok? E aqui mesma coisa, na situação 2, 25 volts, na faixa de 0,35 segundos, vai dar o mesmo parâmetro da anterior, 10 vezes a corrente nominal do disjuntor. E no exemplo de 5 segundos, ele vai dar, como vocês podem ver aqui no tracejado vermelho, em 6 vezes a corrente nominal do disjuntor, a atuação dele, ok? Então, de acordo com as situações da página anteriores, na situação 1 e 2 e 5 segundos,
utilizamos os dados do disjuntor termomagnético curva C, em que a tensão do mesmo varia de 5 a 10 vezes a corrente nominal. Supondo que um disjuntor 16 A, ele atuará no máximo 160 A, que a gente multiplica pelo máximo dele, 16 vezes 10, e utilizando a impedância máxima de referência, que encontramos no ponto final em circuitos. Na página seguinte, a gente vai encontrar alguns valores que facilmente podemos encontrar no dia a dia, utilizando esses ensaios, ok? Então, conforme a fórmula da norma, ZS, a gente vai encontrar na situação 1, 0,8 segundos, 50 volts, e uma impedância 0,7 ohms, disjuntor corrente nominal 16 ampere, aí vezes 10, a tensão máxima 160 ampere, e uma tensão fase neutra 127, a gente vai encontrar 112 volts, e aí é menor que 127 volts. Mesmo conceito na situação 2, na área úmida, 25 volts, a gente faz os cálculos, dá o mesmo resultado, pela mesma atuação, e na situação com 5 segundos, que deu 6 vezes a corrente nominal, ele vai dar 96 volts, que a gente multiplica 16 vezes 6, vai dar 96, e multiplica pela impedância, vai dar 67, vai dar uma resistência menor ainda, é uma tensão menor ainda comparado ao 127, ok? Então, para já estar verificando esse ensaio, é utilizando um multímetro multifuncional, que é o HT Jupiter, ou um multitestador. Então, a gente utiliza esses multitestadores, como eu estou apresentando para vocês aí de referência, ou HT Jupiter. Nós possuímos também o HT Jupiter. E aqui o ensaio deve ser realizado com tensão, como eu falei para vocês. Então é importante trabalhar conforme a NR10, questão de segurança. E as pontas de prova devem estar conectadas a um controle de fase e a outra controle de proteção. Recomenda-se verificar no ponto inicial para reconhecer a corrente de falha máxima e no ponto mais distante do circuito, para conhecer a corrente de falha mínima, no qual essa última medida é o que determinará o correto dimensionamento do dispositivo. Ou seja, no ponto final desse circuito, a gente vai saber realmente se a curva do disjuntor atende se houver alguma falha. E aqui eu mostro para vocês um método 2, 3 fios, dependendo do multitestador e também do HT Jupiter, ok? E aqui, como eu falei para vocês, a gente conecta um H da ponta de prova do multitestador no BEP, ou no controle de proteção, e outro na fase do circuito em teste, ok? É aqui do circuito em teste, mas também, como eu falei para vocês, em esquema TT, a gente realiza no início do QDC, mas aqui é no disjuntor geral. Então, um vai na fase, aí faz fase por fase, e outra ponta de prova continua aqui no BEP, ok? Então, a gente como eu falo para vocês também, outro detalhe, se for depois do IDR, selecionar no trip para não fazer o disparo do IDR. Pressionamos o botão teste. Então, esse ensaio ele vai injetar uma corrente que é de prova, uma corrente que vai correr pelo controle de proteção, pelo controle de fase até o transformador, a resistência do transformador, e passa pela resistência da edificação, determina a edificação, e assim entregando o resultado dessa impedância e já dá automaticamente o cálculo de curto-circuito naquele ponto. Então, no ponto inicial, ele vai dar uma resistência muito menor e a corrente de curto-circuito maior que no ponto final. E aqui, consequentemente, pessoal, a gente fala resistência de termômetro aproximado, que justamente ele é a soma da resistência dos condutores, mais até o transformador e mais a resistência do transformador, ok? Então, por isso que ele não vai dar maior precisão que um termômetro, que é só a malha de aterramento, né? Então, como eu falei para vocês, pessoal, ela vai somar todas essas resistências, então ela não vai dar uma leitura precisa comparando a um termômetro. Então, é justamente isso que ela vai falar a resistência aproximada do aterramento em esquema TT, ok?
E aqui, no ponto final, vai ser a mesma coisa. Então, a gente utiliza uma ponta de prova estilo já inserido na tomada, ou se não for na tomada, com as pontas de prova convencionais, que vem no multitestador. Aqui no caso a gente utiliza na tomada o padrão brasileiro, 2P mais T. Mesma coisa, se tiver o IDR como complemento, a gente ressoluciona no trip, se não, só injeta uma corrente maior. Então aqui, essa corrente de teste, ela vai fluir do ponto final, e mesma coisa, passa pelo QDC, condutor de proteção fase terra, pelo aterramento do transformador, aterramento da retificação, ele retorna, isso num tempo muito rápido, pessoal, muito rápido essa injeção de corrente, e é assim dando a impedância naquele local, no ponto final, e a corrente de curto-circuito provável, né, nesse ponto, ok? Então, aqui vale atentar, a gente está fazendo essa medição no ponto final, se tiver IDR, selecionar no trip. Se não tiver o IDR, aí tira essa função, que vai injetar uma corrente maior ainda, e aí é uma maior precisão também na medida. Vale ressaltar, pessoal, que se for um esquema TN e tiver o IDR, essa medida não há necessidade para fazer, porque se é uma medida contra-choque, o ensaio do IDR já é o suficiente. Então esse ensaio de impedância de loop de falha, ele vai ser preciso para nós para descobrir resistência de aterramento mais rápido. Então vai dar uma resistência aproximada de aterramento e com isso a gente não precisa inserir eletrodos, a estaca, então elimina um tempo para a gente estar verificando essa resistência de aterramento. Tanto é também a continuidade das armaduras, né? Se for um aterramento estrutural e está lá conectado, é a mesma coisa também. A gente não tem necessidade de inserir eletrodos. Essa medição é de suma importância. Então, se é um sistema TN e tem um IDR complemento, não há necessidade. Estou apresentando aqui para vocês como que é o método desse ensaio, ok? E aí, nesse caso, esse método também, ele verifica se tem aterramento nesse ponto final. A gente, como eu falei para vocês, a gente costuma sempre utilizar medição entre fase e terra com multímetro, e aí tem que dar atenção nominal, né, da edificação. Só que, para ser mais preciso mesmo, a medição ideal é essa medição, que ele vai dar essa impedância, ok? Então foi isso, pessoal, a parte teórica. E agora a gente vai partir para a prática. E mais uma vez, reforçando, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe o seu comentário abaixo que a gente vai estar respondendo o mais rápido possível nessa questão, viu? Que eu sei que no início, alguns detalhes geram algumas dúvidas. Então, toda dúvida que vocês tiverem, deixe o seu comentário. E agora a gente vai partir para a prática. Vou apresentar para vocês um método muito importante, medida de proteção contra choques elétricos, verificando entre fase e terra, que é a impedância de loop, de falha, em que em sistema TM não é obrigatório o IDR. A gente deveria que certificar e garantir a curva de disjuntor e em que houver um curto-circuito ali, tem que desarmar. Lembrando, claro, que em área seca, em área úmida, o IDR tem que ser como complementar mesmo esse sistema TM, ok? Então a gente tem que certificar entre fase e terra em um circuito que o disjuntor, se tiver uma falha ali, ele vai atuar protegendo contra choque. Aonde posso encontrar esse sistema? Para a gente estar garantindo nenhum barracão industrial, nenhuma área industrial, né? Uma área comercial que não encontramos o IDR, mas uma das medidas de proteção contra choque que a norma nos fala é mini disjuntores termomagnéticos, ok? Então, de suma importância a gente estar certificando essa proteção. Então a gente não tem que só mencionar contra sobrecarga, referente à corrente nominal, mas também em relação à proteção contra choque, ok? Então aqui a gente vai mexer em energizador. E aí no caso, pessoal, como eu falei, no sistema TN a gente verifica o disjuntor, se está dimensionado corretamente para proteção contra choque. Aqui está protegido do IDR, aqui está fora do IDR. Okay? Então a gente vai estar verificando esse ponto tomada.
Aqui é o circuito 5. Então a gente vai estar verificando entre fase e terra desse circuito no ponto inicial, referência 0,42 ohms, deu 308 ampere. Aqui é um disjuntor 10 ampere, o máximo que ele pode chegar, que é a curva C vezes 10, 100 ampere. Então a corrente de curto-circuito de falha está muito maior que a máxima que ele pode atingir. Então aqui está ok. Só que esse número não é importante para nós, é só ter referência. A nossa importância é a gente ver no ponto final desse circuito, correto? A gente vai trocar as contas de prova agora. Então, conectamos a nossa conta de prova tomada padrão brasileiro. A ponta de prova verde vai no P e a vermelha vai no L. A gente está verificando entre fase e terra. Inserimos na tomada, como podemos ver, 130 volts, está energizado. Então ele vai estar verificando essa impedância de loop entre fase e terra, só que esse fase e terra está verificando a essência do contor vivo, contor fase, do resistência do cabo de proteção, a resistência do aterramento da edificação e vai até lá fora no transformador. Ele passa por todo o processo em coisa de milissegundos, muito rápido, para estar verificando esse ensaio. E, então ele soma toda a resistência dos cabos e a resistência do aterramento da edificação e do transformador. E vai me dar o número da resistência e a corrente de curto-circuito provável, garantindo que o disjuntor está protegendo ou não. Então a gente pressiona o botão, teste, 0,38 ohms. Então deu uma corrente de falha 329 ampere, ou seja, está maior que 100 ampere, a máxima que ele pode atuar. Beleza? Então quer dizer que se tiver uma falha aqui, vai proteger tanto indiretamente quanto diretamente a pessoa. E aí tem que atuar antes esse disjuntor. Pessoal, aqui a gente está garantindo em relação à medida de proteção contra choques elétricos. Ele deu uma resistência excelente. Aqui, vamos supor, era seca. Se fosse uma área úmida, pessoal, não há necessidade de a gente estar verificando essa impedância de loop entre fase e terra para garantir proteção contra choque. Se ele tivesse protegido por IDR, é só a gente realizar o ensaio. Então, é um ensaio a menos para a gente estar realizando isso daqui. Vamos supor que você está numa instalação, ou você sua ou não, que executou, e tem um IDR como um geral do circuito. Então, não precisa desse ensaio. Só garantir o ensaio desse IDR tendo a proteção contra choque. No caso, esse ensaio nos ajudaria em qual sentido? Para verificar a resistência de aterramento, caso você não tenha feito antes de outra forma, com LTD potencial ou milímetro, para estar verificando a continuidade dos controles da estrutura, e aí a gente utiliza esse ensaio. Mas se já descobriu antes esse aterramento da edificação, não há necessidade quando se tem o IDR, ok? Então, conferindo, pessoal, essa impedância loop de falha com a norma, que a norma nos diz sobre a impedância loop de falha, né? Proteção contra choque em sistema TN, que ZS vezes IA tem que ser menor ou igual, a tensão eficaz tem que ser menor ou igual esse resultado. Então, o ZS que a gente obteve foi 0,38 ohms, ok? Vezes IA, que é a posição máxima do disjuntor conforme na tabela, ou 5 segundos. E o zero é a tensão eficaz entre fase neutra da edificação, que é 127. Então aqui, a gente o nosso disjuntor é 10 ampere, curva C, o máximo que ele pode atuar, 10 vezes 10, 100 ohms. Tem que ser menor que o zero. Então se a gente multiplicar esse número, ele vai dar 38 volts. Ok? Então,
127 volts. Então, pessoal, conferindo com a norma, 0,38 vezes 100 vai dar 38 volts, está sendo menor ou igual que 127 volts, ou seja, resultado excelente, batendo tanto pelas correntes de curto-circuito maior que a atuação, quanto pela fórmula da norma NB5410.